Crianças, o conteúdo que nós vamos desenvolver hoje é a respeito da rede urbana. Nós falamos antes das cidades, suas funções, e agora vamos falar como que essas cidades, cada uma com a sua função, como que elas se articulam. Como que se dá aqui a movimentação de pessoas e coisas entre essas cidades, né? Cidades que cada um exerce a sua função. Então, nós vamos observar o seguinte, que antes, né, se pensava nesta articulação, nesta relação de cidades entre si, de uma forma hierárquica. O que quer dizer isso? Onde o menor lugar, né, uma vila, se comunicava apenas com a cidade local, hierarquicamente acima dela. Esta outra tinha o seu intercâmbio com a cidade regional, ou seja, aquela de maior porte, que a outra se relacionava com a metrópole regional, ou seja, aquela que é a maior cidade da região, e depois esta então se relacionava diretamente com a cidade de maior porte nacional, ou seja, a metrópole nacional, aquela cidade de maior importância do país. Então, nós temos uma colocação em que isso se dava de baixo para cima. Então, não se podia uma se relacionar diretamente com a outra. Hoje, a atual rede urbana, ela mostra diferença para nós. Como assim? Então, nós vemos que hoje isso se dá de forma assim que existe uma flexibilidade em que as cidades, elas podem se relacionar entre si, elas podem formar uma rede livremente e diretamente com qualquer cidade que se pretenda. Então, vejamos, a vila pode também se relacionar com a cidade local, mas também pode se relacionar com a metrópole nacional diretamente, não tem nada a ver. Eu posso produzir um produto aqui, posso diretamente levar para São Paulo para que ele seja comercializado. Eu não preciso passar pela cidade local, pelo centro regional e depois pela metrópole regional para chegar à nacional. Então, isso eu posso diretamente ir para um médico em São Paulo ou ir para um médico no centro regional, que nós podemos considerar aqui, né, como sendo, vamos pensar, Fernandópolis. Eu posso diretamente sair da vila ou da cidade local e procurar aqui um recurso ou adquirir algo em São José do Rio Preto. Então, as articulações, ou seja, essa rede, né, de articulação, de convívio, de troca e procura de necessidades, isso diretamente uma cidade com o qual se deseja essa relação. Antes não, antes se dava hierarquicamente de uma forma linear, só a vila podia chegar até a cidade local, a local até o centro regional mais próximo e até a metrópole regional, para depois isso aqui chegar até a metrópole nacional. Podemos pensar o seguinte, aqui seria Tupinambá, então vamos aqui na nossa realidade pensar como seríamos, né? Então aqui seria Tupinambá, e Tupinambá só podia chegar aí na relação com a cidade local, que é Indiaporã, tá bom? Isso pensando, né, em município, e como Indiaporã é município, então nós vamos por cidade. A vila é algo que está aqui inserido no município. Indiaporã só podia se relacionar diretamente com Fernandópolis, então não ia além disso, tá bom? Tudo que nós deveríamos procurar, que nós precisaríamos, teria que ser ali em Fernandópolis, e não tínhamos como ou vender ou comprar, né? E Fernandópolis com São José do Rio Preto. Então, isso seria a relação numa época anterior, lá antes naquela rede urbana clássica. E Rio Preto com São Paulo, que é uma metrópole nacional, certinho? Assim era
esta relação. Hoje isso se dá de forma diferente. Hoje Tupinambá pode ir diretamente pode sim relacionar com a cidade local, com Indiaporã, mas pode diretamente fazer aquilo, ter uma relação aqui com Fernandópolis, ou diretamente com Rio Preto, ou diretamente com São Paulo. Isso depende, né, dos anseios, da disponibilidade, daquilo que se tem a respeito desta relação, formando aí uma rede entre as cidades, tá bem? A relação entre as cidades formando uma rede urbana. Nós podemos sair de Indiaporã, ir para Rio Preto para fazer as coisas, tá certo? Ou ir para São Paulo, não importa, eu posso sair de Tupinambá e ir para São Paulo, vender o que eu produzi, ou comprar algo que eu necessito. Então, isso aqui se dá de uma forma mais, vamos dizer assim, democrática, onde as oportunidades e as necessidades de cada um, elas poderão ser assistidas de acordo com os anseios e a disponibilidade de cada lugar, de cada pessoa que habita a cidade, certinho? Então, assim, nós temos a rede, isso forma uma rede, ou seja, a relação onde as pessoas, por suas atividades, por aquilo que precisam, se articulam entre as cidades, né? Através dos meios de transportes, ou se articula através do meio de comunicação, televisão, rádio, telefones, correios, que antigamente você tinha que mandar para cidade pequena mandar para outra. Então era assim, Tupinambá tinha que mandar para Indiaporã para Fernandópolis para Rio Preto para chegar em São Paulo. Hoje não, nós temos aí situações diferentes ocorrendo diretamente entre as cidades. E seria, sim, aquilo que nós podemos pensar na circulação de pessoas, né? O fluxo de pessoas, mercadorias, produtos, né? Então, a gente buscando serviços também, porque nós podemos buscar atendimento médico, a prestação de serviço, que antigamente não se tinha essa conotação, né? De prestação de serviço, e hoje nós temos. Então, eu posso buscar médico onde eu achar que atende às minhas necessidades e aquilo que eu posso buscar. Então, essa rede urbana atual, ela é marcada por flexibilidade de fluxos, em que as pessoas podem transitar, levar os seus produtos, comprar aquilo que ele necessita diretamente com as grandes cidades, sem a necessidade de passar ali naquela situação por escala, certinho? E aí nós vamos ver aí a diferença entre a situação anterior e a atual, em que nós podemos diretamente, uma vila, se comunicar, se relacionar diretamente com a metrópole nacional, como a Tia Vilma colocou, sem a necessidade de passar aí pelos intermediários, ou seja, pelas cidades à frente, superiores em termos de economia, serviços prestados, comércio comércio mais pujante, né? Que oferece mais produtos, variação de produtos, qualidade de produtos e assim por diante. E aí vocês lerão aqui embaixo, né? Sobre a diferença disso e vão preencher aí os questionamentos apresentados sobre esta relação entre as cidades que compõem a rede urbana.